Amém. Deus abençoe a todos. Com a sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, no Projeto Casa Firme, 24 horas de oração, palavras. Nós estamos aqui, Senhor Deus. Queremos te agradecer pelo dia, te agradecer pela nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, por esse novo amanhecer, por esse novo dia, Senhor, por essa tarde. Senhor, nós te agradecemos, estamos aqui no lugar certo, orando, buscando, falando com o Senhor. Meu Deus, eu quero desde já consagrar as nossas crianças ao Senhor. Guarde as nossas crianças, meu Deus, aquelas que estão na escola, as que estão a caminho da escola. Meu Deus, que todo o mal, que toda a opressão, que todo o demônio que vem para roubar, para destruir, que vem para colocar, meu Deus, para tirar princípios e valores, que todo mal caia por terra da vida das nossas crianças. Senhor, guarde as nossas crianças, acampa os seus anjos ao redor delas, meu Deus, que elas não tropecem, nem que elas venham se desviar, mas que elas continuem focadas no Senhor, que o temor do Senhor repouse sobre as nossas crianças, Senhor Deus. Eu abençoo cada pai, cada mãe que está comigo agora, meu Deus, que todos sejam abençoados, renovados, que todos entendam a palavra, a direção que o Senhor nos está dando, que o Senhor está nos dando neste dia, para a honra e a glória do teu santo nome. Eu entrego esta reunião em tuas mãos, eu entrego este trabalho nas tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós estamos aqui para aprender, Senhor Jesus, para acertar, meu Deus, para conduzir os nossos filhos segundo a tua vontade, não a nossa. Eu abençoo o culto pais e filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, amém. Pode sentar por gentileza. Bom, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um portal aberto. E vamos continuar, né? Cada culto eu estou falando sobre um capítulo do livro que eu estou lendo, que vou revelar mais tarde, né? Quando acabar. E lembrando um pouco da semana passada, no capítulo anterior falamos sobre dar instruções, né? Lembra da historinha do lixo? Essa historinha do lixo rendeu, viu? Recebi mensagens, até eu, na quinta-feira eu fiz faxina em casa, e aí na sexta tinha bastante lixo, até eu fiz o teste com o meu filho mais velho. Pedi para ele levar o lixo, fiquei só aguardando. Ai, meu Deus, e agora o que ele vai responder? Graças a Deus ele deu a resposta certa. Sim, senhora, mamãe, eu vou levar. Levou o lixo, né? Um ponto. Estamos caminhando. E eu tenho certeza que você que está acompanhando cada culto pais e filhos, eu tenho certeza que você deve aí ter feito esse teste do lixo com seus filhos. E em nome de Jesus que tenha dado certo. Se não deu, não desista, não desanime. Vai insistindo e vai praticando tudo aquilo que você tem aprendido, ok? Então, relembrando um pouco, o nosso foco é o quê? Conversas do dia a dia, né? As conversas do dia a dia que vamos construindo e que estamos conduzindo os nossos filhos até o Senhor. E hoje o tema é não seja irrelevante. Então, neste culto vamos falar sobre como falar com seus filhos quando eles desobedecem às suas instruções. Então, vamos aprender a falar com os nossos filhos quando eles desobedecem às instruções que damos a eles. Então, pastor, eu fiz o teste do lixo, deu tudo errado. Calma que você vai receber essa instrução hoje e aí você vai conseguir acertar, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Então, vamos falar, olha o que diz aqui. E eles o farão, ou seja, os nossos filhos vão fazer, não importa se você escolheu as palavras mais agradáveis possíveis para instruir. Seus filhos, aí então o que ele está ensinando? Que mesmo que você fez o teste do lixo, você usou a palavra mais positiva, não deu certo? Ou você usou as palavras mais ásperas, não deu certo? Vamos
receber agora essas instruções para caminhar, para que isso dê certo. Então, lembrando um pouco sobre o que eu falei, algumas semanas que passaram, eu falei que todo ser humano nasce pecador. Não seria diferente com os nossos filhos. Então, os seus filhos ainda são pecadores. Eles agirão com teimosia, serão teimosos, enganadores, manipuladores e rebeldes. Eles irão reclamar, choramingar, resmungar. Seu trabalho é reconhecer os pecados em seus filhos e ensiná-los a lidar com cada um desses pecados à maneira de Deus. Ou seja, já detectamos, já aprendemos que todo ser humano nasce pecador. Que os nossos filhos, eles nascem pecador, porém, conforme eles vão desenvolvendo, vamos identificando, ajudando, tratando, conversando e direcionando da maneira certa, da maneira de Deus. Ponto. Não é um trabalho fácil, né? É como eu sempre falo, criar é fácil, educar, criar, ensinar esse caminho. Quando a Bíblia fala, ensine a criança o caminho, esse caminho é difícil. É uma porta bem estreita. Então, não é fácil o trabalho de ensinar. O relacionamento próximo e contínuo com seus filhos exige sacrifício, autonegação constantes. É interessante, né, que semana passada falei sobre a obediência, a historinha do lixo, a forma que estamos corrigindo os nossos filhos tem influenciado de forma negativa ou positiva. E aí, até o bispo Fernando, no culto dos jovens, às 11 horas, ele até contou, né, que aconteceu. Logo que eu saí do culto, fui para casa levar o almoço para os meninos e fui pedir para o Davi tomar banho. E esse Davi está demorando no banho. Eu encontrei o Davi jogando shampoo no box do banheiro. Foi uma cena assim, sabe quando o cenário está montado, está tudo perfeito, o bumbum está vermelhinho para ficar a marca assim, Havaianas, no traseirinho dele. Na hora que eu olhei aquilo, ele tinha feito várias bolinhas de shampoo no box, assim, em nome de Jesus, o que você está fazendo? E aí ele olhou para mim, ele falou assim, é que eu quero fazer espuma. Você quer fazer espuma? Aí na hora, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu acabei de pregar, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me dá discernimento, sabedoria, visão, acalma o meu coração, porque eu vou pegar esse menininho. Ele vai apanhar peladinho no chuveiro. E aí eu me acalmei, falei, vamos conversar, o que você fez foi errado. Você está desperdiçando, eu acabei de colocar, o shampoo é novo, você já acabou com o shampoo, você está jogando no ralo, isso é dinheiro. Então vamos fazer um combinado. O passeio que você ia fazer na escola, você não vai fazer o passeio, porque o papai e a mamãe vamos comprar tudo em shampoo. Pronto, está perfeito, está agradável. Não, mamãe, eu errei. Falei assim, não, você precisa ter consciência do que significa o dinheiro. Tem que respeitar o dinheiro. Então, o dinheiro do passeio vai para comprar shampoo para você. Então, pastora, mas tem momentos que o sangue sobe e que vem assim, é bater, é colocar de castigo, é tal. Tem momentos e momentos. Mas por isso que é o que estamos aprendendo. Temos que buscar ser semelhante a Deus, agir como Deus, pensar como Deus. E como vamos conseguir isso? Buscando a ajuda de Deus. O relacionamento, então, voltando, o relacionamento próximo e contínuo com seus filhos exige sacrifício. Se aproximar dos nossos filhos exige muito o quê? Sacrifício, renúncia, autonegação de si mesma, das suas vontades, do que você está sentindo como pai e como mãe. Você será, olha só o que diz assim, aqui, você será tentado a se exaltar, a se irar e a perder a paciência com frequência, senão invariavelmente, ou seja, no dia a dia,
Quando os nossos filhos nos desobedecem, tem uma situação ali, como pai e como mãe, somos tentados a todo momento a nos exaltar, a nos irar rapidamente e a perder a paciência com frequência. Quando as crianças estão em período de férias, é um desafio. Mas por que é um desafio? É um desafio porque coisas não foram tratadas. Então, quando chega a época de férias escolar, você vai passar 24 horas com o seu filho, com a sua filha. E isso vai exigir muito de você. Porque você vai ter que corrigir o dia inteiro. Você vai ter que parar para ensinar o dia inteiro. Até que aquilo entre e se torne verdade. Até que eles entendam que aquilo é uma verdade. Então, como pai e como mãe, precisamos trabalhar. Eu sei, quando falar é fácil, né? Mas na prática, precisamos adquirir esse ensinamento. Tentar se exaltar, irar e perder a paciência. Temos que trabalhar isso no dia a dia com os nossos filhos. Então, é como eu falei, nessa situação do shampoo. A paciência, assim, o sangue subiu. Afasta um pouquinho, acalma, Jesus me ajuda. Lembra do que eu falei? Eu estou adquirindo esse hábito. Quando eu vejo uma situação, não é todas, mas eu estou praticando em todas. Eu dou uma saidinha de leve, Jesus, por favor, me ajuda. Põe a mão na minha cabeça e fala, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. O que eu preciso? Como eu vou agir diante disso? Como eu vou lidar diante disso? Então você busca, primeiro você se acalma. Depois você vai e age da maneira que você tem que agir e conduzir aquela situação. Pais, prestem atenção. Os pais podem facilmente estabelecer como padrão a minimização de seus próprios comportamentos pecaminosos, usando desculpas de dias difíceis, de noites em claro e de limites humanos. Ou seja, não, eu perdi a paciência porque lá no meu trabalho aconteceu várias coisas e agora eu cheguei aqui e perdi a paciência. Então você pode muitas vezes colocar o que aconteceu com você na frente de uma correção. E muitas vezes você vai acabar corrigindo. Na verdade, você não vai estar corrigindo, você vai estar apenas descarregando algo que você viveu no seu trabalho, no dia a dia. E você pode, diante daquela desobediência, daquela situação, você pode descarregar tudo aquilo naquela situação do seu filho. E isso está errado. Olha só esse exemplo. Sou um ser humano, tenho muitas limitações. Tem pessoas que usam essa frase. Sou um ser humano, tenho minhas limitações, eu tenho os meus problemas, minhas questões. Essa é uma fala de uma jovem mãe que está desgastada. Então, essa jovem mãe diz, sou um ser humano, tenho minhas limitações. Esse é um argumento interessante para pensar sobre isso. Então, olha essa pergunta, qual é o seu limite? O quanto você é capaz de tolerar? Afinal, pense em como seus filhos pequenos tratam seus pais. Então, aqui, como que os pais estão tratando os filhos pequenos? Qual é o seu limite? Quando você fala assim, cheguei no meu limite, você realmente sabe qual é o seu limite? Você precisa saber. Não, eu sei qual é o meu limite. Será que realmente sabemos qual é o nosso verdadeiro limite? Como responder às pessoas que deliberadamente pecam contra você? Então, vamos agora às historinhas. Como que você responde uma pessoa que pecou contra você, que fez algo contra você? Então, como responder a alguém que se irrita quando tudo que você está querendo fazer era ajudar? Então, você já teve alguma situação na sua vida que você quis ajudar alguém e a pessoa ficou irritada com você? O que você pensa de alguém que o machuca profundamente? O que você pensa de alguém que te machuca profundamente? A outra pergunta, se tivesse a oportunidade, você evitaria esse tipo de pessoas?
Então, se você tivesse a oportunidade, você evitaria esse tipo de pessoa que não quer te ouvir, que não quer a sua ajuda e que fica te machucando? Você, se tivesse a oportunidade de evitar essa pessoa, você evitaria? Tem que ser sincero, lembra que nas perguntas que vamos descobrindo aquilo que está dentro de nós. E por que esse livro trabalha com bastante pergunta e a bispa prega muito? Você precisa responder as perguntas, você precisa fazer pergunta ao seu respeito, porque é na resposta que vamos encontrar a solução. E vamos entender. Quando você responde uma pergunta, você vai saber, será que eu estou certo? Será que eu estou falhando? Onde eu preciso melhorar? É como uma prova. Se você realiza uma prova, tem várias perguntas, aí vai o professor corrigir. Não, essa você foi mais ou menos, essa você acertou, essa você não acertou. Aí você identifica onde você errou para você acertar. Então, eu preciso responder as perguntas para eu ter clareza aonde eu estou errando. Como responder a alguém que peca contra você? Essa é uma questão que pais precisam resolver. Essas pessoas que eu fiz essa pergunta agora, essas pessoas são seus filhos. Ou seja, os seus filhos, como responder a alguém que se irrita quando tudo que você está querendo fazer era ajudar? Essas pessoas são seus filhos. A Bíblia ensina que eles nasceram em pecado e não farão o que é certo por natureza, e sim o que é errado. Seus filhos seguirão os desejos da carne. Medite por um momento nas duas passagens que eu vou ler daqui a pouco. Ou seja, os nossos filhos, eles nascem com uma natureza pecadora, pecaminosa. Então, talvez você espera, não, meu filho nasceu, eu oro por ele, eu consagrei ele, agora ele vai fazer tudo o que é certo. Não. Você que ensina, você que conduz, você que leva, ensine a criança. Quando usa essa expressão, ensine a criança, o Senhor está dando essa missão para você que é pai e você que é mãe. Você ensina a criança qual é o caminho. Olha o que diz aqui em Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, já nascemos pecadores. Um bebezinho que está nascendo agora, ele já nasce pecador, é a natureza humana pecadora. E aí ele vai crescendo, ele é consagrado, ele recebe oração, os pais vão declarando, profetizando, vão construindo essa vida espiritual. Mas aí quando ele começa a dar as primeiras palavrinhas, a primeira mentira, tem que ser tratado. Porque é interessante, a criança nem aprende a falar direito, já é pegando uma mentira. Aí já entra, não, você não tem que estar em desespero, mas você já tem que detectar, epa, a natureza pecaminosa já está começando a florescer, então eu tenho que tratar isso agora. Em Romanos 3:10 diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essas passagens descrevem seus filhos no nascimento. Essas duas passagens que eu li, de Salmo e Romanos, descrevem os nossos filhos no nascimento. Eles precisam do sangue purificador de Jesus Cristo sobre eles. Lembra do que eu falei? De Jesus, que temos que ensinar o verdadeiro evangelho para os nossos filhos. Será que os nossos filhos sabem exatamente o significado da cruz, a morte de Jesus, por que Jesus morreu? Será que eles entendem o poder do sangue de Jesus? Para serem diferentes, ou seja, eles precisam entender o sangue purificador de Cristo para serem diferentes do que as passagens os descrevem. As passagens descrevem isso aos nossos filhos, Sei que sou pecador desde que nasci. Então, quem vai agora mudando, ensinando o outro caminho? Somos nós que somos pais. Por isso que a Bíblia fala
que os filhos são como herança do Senhor. Seus filhos precisam do ensino e do aconselhamento da palavra de Deus, para não serem aliados de Satanás. Ou seja, os meus filhos precisam agora que eu aconselho, direciono a palavra de Deus. Porque se eu não faço isso, quem vai fazer? O diabo. E aí o diabo vai conseguindo aliados. Então, quando um pai e uma mãe não se posiciona, quando um pai e uma mãe não cumprem o papel que o Senhor deu de ensinar, de educar, ele está dando a liberdade para o diabo fazer isso. Essa semana eu recebi alguém me marcou no Instagram e eu recebi também uma mensagem no WhatsApp de um adolescente, né, que estava lendo anime, que eu já falei sobre isso, e ele entrou num grupo que tinha diversas, davam, tipo, ideias para ele, né, fases. Então, desafios, essa é a palavra, desafios para ele. E aí, um dia a mãe, está escrito lá, né, que a mãe saiu, e quando ela voltou, o filho dela, ela encontrou o filho enforcado no guarda-roupa, porque ele foi... Aí depois, quando, né, o diabo tragou a alma desse adolescente, aí foram se preocupar, buscar saber por que daquilo. Aí passaram a ver o que ele estava vendo no computador, celular, lendo, e tudo levou a esse anime e a um grupo que lança desafios de morte para muitos adolescentes. Ou seja, será que é necessário a gente esperar que algo de ruim aconteça com os nossos filhos para que possamos dar atenção ao que está acontecendo? Ainda no final do post, essa mãe colocou assim: converse com seus filhos todos os dias. Busque saber todos os dias o que está acontecendo com seus filhos. Ouça os seus filhos, converse com seus filhos. E isso é uma coisa que eu tenho pregado muito. Precisamos ouvir os nossos filhos, conversar com os nossos filhos. Buscar saber o que está acontecendo, o que eles estão pensando, sem julgamento, sem condenação, sem ira, sem perder a paciência, mas com sabedoria. Uma implicação direta desses versículos para você é esta: seus pequenos dirão e farão coisas que o machucaram, seus próprios filhos pecarão contra você. Os nossos filhos, eles pecam contra nós. E o que aprendemos na semana passada? Que temos que ensinar que quando eles pecam, eles estão pecando contra Deus, desobedecendo a Deus. Tudo vai para Deus. Como você reagiria a isso, o seu filho pecando contra você? Mais precisamente, como os pecados dos seus filhos afetarão as conversas do dia a dia de vocês? Os pecados dos seus filhos afetam essa conversa do dia a dia? Olha o que diz aqui: como você reage quando os seus filhos o tratam injustamente, porque os nossos filhos, eles têm momentos que eles são injustos, né? São injustos, eles agem de forma injusta com a gente. Como agora eu dei o exemplo do shampoo, uma forma de injustiça. Trabalha, tudo está caro, você comprou, e aí a criança lá, a criança é inocente, mas ele precisa ter consciência que aquilo é dinheiro. E aquilo é injusto que ele está fazendo. Então, como você reage quando seus filhos o tratam injustamente, quando são desrespeitosos, ou quando parecem ter se esquecido de tudo que você tem feito por eles? Quantas vezes gastamos tempo, conversamos, muitas vezes tiramos de nós para dar para os nossos filhos. Como que você se sente? Seu filho mais novo pode ter acabado de contar a primeira mentira para você. Ou seu filho mais velho pode ter escondido o fato de ter quebrado um enfeite de cristal. E tendo sido descoberto, pareceu não se importar.
Talvez o seu adolescente pode estar bravo com você por você não ter permitido que ele fosse à festa que todo mundo iria, né? Que adolescente adora fazer isso, né? Que coisa, tem adolescente me ouvindo agora, por favor, aprenda. Se o seu pai e sua mãe te dão uma direção de algo que você pode ou não pode, aceite, respeite e obedeça. Porque o adolescente, ele acha que quando ele vira adolescente, ele é dono de tudo, não é dono de nada. Aí a mãe fala, não, você não vai na festa. Aí ele fica iradinho, bate a porta do quarto, fica emburrado, não conversa com a mãe. Isso não pode, em nome de Jesus. O que passa pela sua cabeça quando isso acontece? Em situações como essas, o que passa na sua cabeça? Você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho bate a porta, quando ele responde mal para você, quando ele não faz o que você está pedindo, quando ele mente na sua cara, quando ele age dessa maneira, como que você se sente? Como isso tudo te traduz nas conversas habituais que você tem com eles? As passagens do Salmo 51 e Romanos 3 mostram que seus filhos irão pecar contra você. Ou seja, se você está vivendo situações que estão te desgastando, você está ficando triste por isso, a Bíblia já te alertou que que isso iria acontecer. Como eu li aqui, desde o ventre da minha mãe, sei que sou pecador desde que nasci. A Bíblia já nos alerta sobre isso. Então, o pecado deles não deveria deixá-lo surpreso. É algo que vai acontecer. Porém, lembra, somos nós que temos que ir conduzindo, ensinando, modelando ao padrão de Deus. A única pergunta é, como responder de forma adequada, agradando a Deus e ajudando os seus filhos quando eles pecarem contra você? Esse é o ponto da palavra de hoje. Como lidar, pastora, quando meu filho peca contra mim? Quando ele responde de forma grosseira, quando ele é desobediente, quando ele mente? Como eu respondo de forma que agrada a Deus e ajuda o meu filho? Então, olha essas perguntas. Normalmente, qual é a sua reação mais comum quando alguém te fere? Você que é pai, você que é mãe. Quando alguém te fere, qual é a sua reação mais comum que você tem? Você deixa a pessoa falando sozinha? Você sai e fecha a porta? Você para de conversar? Então, quando alguém te fere, qual é a reação que você tem? A outra pergunta, você supere e segue em frente? Quando alguém te machuca, te fere, você consegue superar e consegue seguir em frente? Seja sincero. Não, pastora, eu não consigo não. Tem coisa que eu estou guardando há anos. Tem que ser sincero. A outra pergunta, você fica chateado? Você luta com a raiva e com a autocomiseração? Você tem a tendência de se retirar, como eu falei, bater a porta, sair, deixar a pessoa falando sozinha? Ou você desiste e pensa, de que adianta tentar? Talvez você experimente uma mistura de todos os exemplos acima. Se for o caso, você não é o único. A maioria das pessoas se identificam com você. Ou seja, esses exemplos que eu dei agora, muitas pessoas se identificam com isso e têm essas atitudes. No entanto, essas respostas comuns estão dando erradas. Deus não quer que você seja um pai como essa maioria. Ou seja, Deus não quer que você seja um pai e uma mãe que haja de forma desequilibrada, perturbada, sem paciência, agressivo. Não, Deus não quer isso. E eu vou te mostrar que hoje o exemplo está fantástico. Deus quer que você seja um pai. Olha o que Deus quer que você, pai e mãe, seja. Deus quer que vocês, pais, sejam piedosos, mesmo quando você está ferido.
Mesmo quando o seu filho está te ferindo, Deus quer que você seja piedoso como Ele é piedoso. Ele deu a você instruções amorosas em sua palavra. Deus nos dá a instrução amorosa da palavra dele, sobre como ser o pai que Ele quer que você seja. Lembre-se, Cristo o amou quando você não era digno de ser amado. Se você honrá-lo e seguir as suas instruções, Ele o ajudará a ser bem-sucedido como pai, como mãe. É preciso colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, pastora, como eu vou conduzir os meus filhos? Colocando Deus em primeiro lugar e sendo piedoso. Você deve demonstrar que o Senhor, Ele é santo. Como isso será, aí você fala assim, como isso será evidenciado em meu dia a dia, em minhas conversas normais? Deus quer que você entenda a responsabilidade que você tem para ensinar os seus filhos sobre Ele, pela estrada da vida. O nosso papel é ensinar os nossos filhos a estrada da vida. Esse é o nosso papel. Olha o que Deus quer. Ele quer que suas conversas do dia a dia guiem os seus filhos a Cristo. Você é o primeiro e o mais importante. Olha só essa frase. Você é o primeiro e o mais importante professor que os seus filhos terão sobre Deus. Ou seja, você que é pai, você que é mãe, você é o primeiro professor dos seus filhos. Somos os primeiros professores que vamos ensinar sobre Deus para os nossos filhos. Agora você consegue entender o tamanho dessa responsabilidade? Porque você que é pai, homem, você é o reflexo de Deus na terra. Você é o reflexo de Deus. Você, se não fosse necessário o pai, o homem, Jesus não teria José na vida dele. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele teve um pai, que foi José, e uma mãe, que foi Maria. Porque era importante que Jesus tivesse esse pai terreno. E José fez tudo aquilo que o Senhor, Deus, determinou para ele. Então, grave essa frase, escreva isso. O mais importante professor que os seus filhos terão sobre Deus é você. O Senhor quer que você o apresente a eles como um Deus santo. Deus quer que todos os dias precisamos apresentar aos nossos filhos esse Deus santo, esse Deus piedoso. Pastor, e como eu vou apresentar para os meus filhos esse Deus santo e piedoso? Através das conversas do dia a dia. Através daquela situação que você está enfrentando com os seus filhos, que você poderia perder a paciência, arrebentar, colocar de castigo, mas você tem piedade, você é amoroso, você ensina, você mostra. Não há oportunidade melhor para fazer isso do que quando seus filhos pecarem contra você. Ou seja, a melhor maneira, a melhor oportunidade de mostrar esse Deus piedoso e santo é quando os nossos filhos pecam contra nós. Como eu falei, quando os nossos filhos desobedecem 30 vezes aquilo que você falou para ele não fazer. Quando o seu adolescente bate a porta na sua cara. É nesse momento que você tem a oportunidade de mostrar esse Deus santo e piedoso. Vamos observar agora o relacionamento de Moisés com Israel, como um modelo de pai e filho. Ou seja, então vamos ler agora Moisés e Israel, esse relacionamento de Moisés e Israel, que você vai entender e vai relacionar o pai e o filho.
para esse tema em particular. O relacionamento de Moisés com os israelitas carrega algumas similaridades entre o seu filho e você. Vou mostrar. Tem alguns tópicos aqui. Moisés foi encarregado de liderar os israelitas, tirando-os da escravidão do Egito e levando-os para a terra de Canaã. Ou seja, Deus deu essa missão para Moisés. Você está encarregado de tirar esse povo. Eu vou usar você para tirar esse povo. Certo? Perfeito. Deus entregou a Moisés uma jovem nação que nasceu ao ter passado pelas águas do Mar Vermelho. Israel não podia alimentar-se ou defender-se sozinho. A nação era como um jovem. Israel não sabia se defender. Israel não sabia como conduzir. Não sabia. Eles eram vistos como... Eles precisavam de um líder para conduzir, para levar. Ou seja, Deus entregou a Moisés uma jovem nação que nasceu ao ter passado pelas águas do Mar Vermelho. Israel não podia. Então, o povo israelita, eles não conseguiam se alimentar-se ou defender-se sozinho. Tampouco sabia o que fazer quando era certo. O trabalho de conduzir essa nação à maturidade coube a quem? Quem coube esse papel de conduzir o povo de Israel a essa maturidade? Moisés. Coube a Moisés levar esse povo a essa maturidade. O outro ponto, Israel chorava e lamentava quando as coisas ficavam o quê? Difíceis, né? Com certeza você conhece a história. Eles têm essa marca de que eles lamentavam, choravam, reclamavam, murmuravam. O segundo ponto, Israel não gostava da comida que Deus provia. Israel constantemente escolhia fazer o que bem entendia, em vez de fazer o que Moisés ensinava. Não importava quão fiel ele era. Moisés foi colocado para cuidar do povo de Israel. E o povo de Israel sempre parecia duvidar do que Moisés estava falando. O povo de Israel viu milagres, maravilhas. Meu Deus, quando você vai para a praia, você olha para o mar, é uma imensidão, você fala... Eu não sei você, mas quando eu vou na praia, eu olho aquela imensidão, aquele mar, eu falo, meu Deus, como o nosso Deus é grande, Ele abriu o mar. Então o povo viu milagres, maravilhas, viu coisas poderosas. E mesmo assim o povo duvidava. Duvidava de Moisés, duvidava de Deus, reclamava, murmurava. Pai, tudo isso que eu falei, isso lhe parece familiar? Você consegue se identificar com o que Moisés lidava todos os dias? Ou seja, parando agora, agora pare e pense um pouquinho. Todos esses tópicos que eu falei, será que isso não é similar a você no dia a dia com seus filhos? Reclamando da comida. Ai, não gosto de brócolis. Ai, não gosto disso, não quero. Será que não parece quando os seus filhos falam assim, que aqui ó, chora e lamentam quando as coisas ficam difíceis? Você consegue se identificar com o que Moisés lidava todos os dias? O que Moisés lidava todos os dias é o que estamos lidando todos os dias com os nossos filhos. Podemos aprender muito aqui sobre como Moisés lidava com os pecados de Israel. Dirigidos contra ele, Moisés pode ensiná-lo a ser um pai santo. Eu vou ler agora as escrituras e você vai ver que a história de Moisés vai te ensinar a ser um pai, a ser uma mãe, como o Senhor quer que você seja. Em Números 14, eu vou ler daqui a pouco, Deus disse para os israelitas entrarem na terra de Canaã e ocupá-la como se fosse deles. No entanto, após ouvir notícias assustadoras de 10 temerosos informantes sobre os poderosos habitantes daquela terra, os israelitas temeram, lamentaram, choraram e sentiram pena de si mesmos. Lembra?
Quando os espias foram observar a terra, teve aquele grupo que voltou falando, não, tem coisas perigosas e tal. E o povo foi influenciado pelas notícias negativas. Eles ignoraram o conselho encorajador de seus outros 2 informantes, Josué e Calebe. Note o desespero que havia entre eles. Olha o que diz aqui em número 14, 1-4. Naquela noite, toda a comunidade começou, o quê? Chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para Israel. Guarda isso que eu acabei de ler. Moisés tentou encorajar os israelitas, trazendo à mente deles a fidelidade de Deus. Desde que saíram do Egito. E sabe qual foi a resposta deles para Moisés? Apedrejem Moisés e Arão. Considere isso sob o ponto de vista de Moisés e de Arão. Ou seja, Moisés, diante daquilo, tentou encorajar, mostrar tudo o que Deus tinha feito. E mesmo assim, aquele povo agiu com ingratidão. Moisés havia fielmente cuidado desse povo. Ele havia sido usado por Deus para resgatá-lo do exército egípcio. Será que Israel se lembrou disso? Será que Israel se lembrou de tudo que Moisés fez por eles através de Deus? Não, eles queriam apedrejá-lo. Deus havia feito muitos sinais miraculosos pela instrumentalidade de Moisés. Deus usou Moisés para tirar o povo daquela escravidão. Deus havia também punido aqueles que se rebelaram contra ele, mandando pragas sobre os rebeldes. Depois disso, Moisés levou o povo para a terra prometida. Após passarem por tudo isso, os israelitas ainda estavam com medo e queriam apedrejar Moisés e Arão até a morte. Ou seja, eles viveram muitas coisas. Moisés derramou a vida dele sobre aquele povo, e mesmo assim, o povo reclamava, murmurava, não estava bom, nada estava bom. Imagine se você fosse Moisés e os israelitas quisessem você morto, o que você pensaria? Você se sentiria no direito de expressar autocomiseração? Como assim? Seus ingratos, eu fiz tudo por vocês, eu parei a minha vida para tirar vocês daquela escravidão, eu enfrentei perigos por conta de vocês. Seria aceitável você ter raiva dos israelitas? E do espírito murmurador e ingrato que eles tinham? Quando a gente escuta essa história, dá um negócio, né? Tipo, nossa, povo ingrato. Ai, que saudade, por que não morrer no Egito, morrer como escravo? Sente raiva disso? Até Deus pareceu ter se cansado desse povo. Em Números 14, 10 ao 12, diz assim: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, então presta atenção, o Senhor disse a Moisés, diante de toda aquela murmuração: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Obviamente,
Se Moisés tivesse desistido dessas pessoas por raiva e frustração, teria sido justificável, certo? Se o Moisés tivesse ficado com raiva, Senhor, queima todo mundo, mata todo mundo, porque esse povo esse povo é ingrato. O que importa é que eu já tenho a promessa, o Senhor já disse que vai me tornar grande, forte, poderoso. Agora esse povo aí, Senhor, acabou para eles, Dá um fatality em todo mundo aí. Já pensou se Moisés tivesse agido dessa maneira? Afinal, até Deus havia desistido, ou seja, note que olha a resposta que Moisés deu ao Senhor, diante de tanta injustiça, ingratidão e murmuração, reclamação e choro. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão pelo teu poder, fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te veem face a face. Senhor, e que tua nuvem paira sobre eles, e que vás adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeu. O Senhor é muito paciente. Vamos ler junto, papai e mamãe? O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração, segundo a tua grande fidelidade. Perdoa a iniquidade deste povo, assim como as tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. Ou seja, Deus disse, Ele está virado e disse isso aqui: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei. Então, o Senhor disse que iria destruir. Moisés fez essa oração. O Senhor é muito paciente. Ou seja, o Moisés intercedeu, colocou ali na brecha, orou, pediu para Deus perdoar. Perdoa, Senhor, perdoa eles. Perdoa porque eles não sabem o que eles falam, fazem. Perdoa. Qual era a preocupação de Moisés aqui? Então, nessa resposta, nessa intercessão que Moisés fez pelo povo, qual era a preocupação de Moisés nesse ponto? Ele estava preocupado com a honra e com a reputação do seu Deus. Lembra que ele fala aqui? Que o Senhor prometeu a terra, e agora o Senhor não pode acabar com esse povo, porque o Senhor prometeu. O Moisés estava preocupado com a reputação de Deus e não dele, mas assim a reputação de Deus perante o povo. Ele pediu a Deus para que perdoasse essas pessoas. Por que ele fez isso? Será que foi porque os israelitas haviam sido bons na maior parte do tempo para Moisés? Não. Foi porque os israelitas se sentiram mal se Deus o castigasse e iriam pensar que ele não gostava muito deles? Não. Moisés estava preocupado com a honra do nome de Deus. Apesar de ter trazido julgamento àqueles que tanto duvidaram, mas Deus preservou as pessoas conforme as súplicas de Moisés. Ou seja, Deus ia acabar com aquele povo. Moisés suplicou, colocou ali na brecha, porque o que mais importava para Moisés não era o Moisés, a honra que ele iria receber, mas o que estava importando para Moisés era o nome de Deus e a honra de Deus diante daquele povo. Isso era o que estava importando, e é exatamente isso. Moisés estava pensando em Deus e não nele.
nas vontades dele. Se isso acontecesse, você teria respondido da mesma forma nessa situação? Vamos lá, troca o nome Moisés e coloca o seu nome agora. Você fez tudo por alguém, você sacrificou por alguém, você renunciou, e aí essa pessoa só reclama, só murmura, está planejando mal contra você, e aí vem Deus e diz assim, tá bom, eu estou cansada, essa pessoa também não está me ouvindo também, eu vou acabar com ela, vou destruir com ela, mas eu vou te exaltar, eu vou te levantar, tal. Seja sincero. Quem aqui já não fez a oração contra o inimigo? Né? Ai, Jesus vai me honrar. Eu serei a princesa, o príncipe, Jesus vai me honrar. Agora aquele lá, Senhor, queima. Que cinzas, transforma em cinzas aquela pessoa. Nessa situação, porque esse povo, deu trabalho para Moisés. Como você agiria? Qual a resposta que você daria? Como você oraria? Você faria como Moisés? Ou você iria simplesmente falar assim, pode destruir todo mundo? Como você agiria? Ou seria tentado a dizer a Deus, claro, seria uma honra começar uma nova nação para o Senhor. Mas se você fizesse isso, seria apenas uma pessoa como a maioria, porque a maioria das pessoas, elas fazem isso. Por isso que você escuta na igreja, perdoa, libera perdão. Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te fizeram mal. Porque toda vez que você deseja o mal daquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te traiu, toda vez que você deseja o mal de quem fez mal para você, você está agindo como a maioria, você está agindo como o mundo age. E não é isso que aprendemos. O que Moisés fez foi atípico. Ele foi piedoso. Moisés agiu com piedade. Mostrou para as pessoas que Deus é santo. Não pediu que elas fossem punidas. Poxa vida, aquelas pessoas estavam planejando apedrejar Moisés, dar um fatality no Moisés. Mas Moisés mostrou-se piedoso, não puniu elas, mas clamou a Deus para que ele as perdoasse em razão da sua honra. Senhor, perdoa esse povo, por sua honra, é para a honra do teu santo nome. Moisés não estava reagindo ao fato de que havia sido difamado e ameaçado de morte, ele estava mais preocupado com a honra do seu amigo. Moisés estava mais preocupado com a honra do seu melhor amigo, o Senhor Deus dos exércitos. Muitas vezes estamos preocupados com a nossa honra, sabe? Muitas vezes você se preocupa demais com a sua honra, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar. Para de ficar pensando na sua honra. O que temos que pensar é na honra do nosso melhor amigo, nosso Senhor. Moisés, agindo como representante de Deus, mostrou que ele é um grande santo. Moisés mostrou que Deus é santo e digno de louvor, que não é como os homens, mas é singular, é paciente, ele é mais paciente, ele é mais misericordioso, ele é mais amoroso do que qualquer homem poderia ser. Deus é santo. Moisés, diante daquela situação, ele mostrou tudo isso, que Deus ele é o mais singular, ele é o mais paciente, ele é o mais misericordioso, ele é o mais amoroso do que qualquer homem, porque Deus é santo. Esse ponto é enfatizado mais adiante quando as pessoas novamente começaram a reclamar porque não tinha água. Agora, parabéns para esse Moisés, tá na direção certa. Vamos conhecer a outra parte. Mesmo após Deus ter cuidado delas e suprido suas necessidades, essas pessoas duvidaram dele e queriam voltar para o Egito, para a escravidão. Elas diziam: quem dera tivéssemos morrido quando Deus matou nossos irmãos, porque nos trouxe aqui para morrer de sede?
Moisés e Arão novamente foram diante de Deus para pedir direcionamento. Só que dessa vez a frustração com o pecado das pessoas fez Moisés pecar. Agora, vimos um Moisés que teve a atitude certa e agora um Moisés que age através da carne e age como todo mundo. Deus o instruiu a falar à pedra para que saísse a água dela. Em vez disso, ele respondeu da maneira que um líder qualquer responderia. Ele pegou a sua vara e, sentindo raiva e frustração, bateu na pedra. Ele chamou as pessoas de rebeldes, o que era verdade, certo? Elas eram rebeldes, mas ele falou, ele chamou, essas pessoas são rebeldes. Elas eram rebeldes, mas em sua ira, preste atenção nesse ponto para você entender essa palavra. Elas eram rebeldes, mas em sua ira, Moisés, ele se esqueceu de honrar a Deus e manteve o foco apenas em si mesmo e em suas frustrações. Ele esbravejou com o povo e no processo apresentou Deus como uma pessoa semelhante a qualquer outra dentre o povo. Ou seja, está vendo que somos esse reflexo de Deus para os nossos filhos? Naquele momento, diante daquela murmuração, Moisés apresentou esse Deus piedoso, misericordioso, bondoso, paciente, mas já agora Moisés esqueceu. E a atitude que ele teve, essa frustração, essa raiva, ele mostrou para aquele povo um Deus o quê? Um Deus que tem raiva, impiedoso. Ele mostrou um outro Deus. Números 29 ao 12. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem o quê? Rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Olha esse detalhe. Vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Ou seja, Moisés. Você está na terra para cumprir o que eu te ordenei, para fazer aquilo que eu te ordenei. Por que você agiu dessa maneira? Você é na terra o reflexo de quem eu sou. A forma que você está lidando com o seu povo, com esse povo, é a forma que eles estão me vendo. Eles erraram aí nessa parte. Ao agir como qualquer um naturalmente o faria, Moisés apresentou a Deus como sendo igual a ele e não como alguém santo. Qualquer ser humano, ao sentir frustração e raiva, pode agir com um comportamento pecaminoso. Moisés perdeu a vista e a honra a Deus e, consequentemente, suas ações foram exatamente como a de qualquer um. Moisés agiu como qualquer um diante daquela situação. Mas Deus não é qualquer um. Ele continua sendo santo. Pais, quando os seus filhos pecam e não o respeitam, como você gostaria de reagir? Se pensar no assunto como uma ofensa primária contra você e responder com raiva e frustração, você vai fazer o que um pai comum faria. Entendeu? Se você responde com raiva e frustração,
como Moisés fez aqui, você vai estar agindo como um pai comum. Você não estará ensinando o caminho, mas você estará desviando do caminho o seu filho. Preste atenção. Será que eu estou ensinando o caminho ou estou desviando do caminho? Talvez você fique bravo com eles ou faça com que eles saibam como isso é doloroso para você. Talvez você grite ou ande pela casa carregando uma dor silenciosa. Ou ainda diga aos seus filhos que dessa vez eles foram longe demais. Pai, adoro essa frase, né? Você foi longe demais. Todas essas respostas seriam naturais e totalmente compreensivas. Dessa forma, você estaria associando Deus às ações habituais da maioria das pessoas. Mas você poderia argumentar: o que mais eu poderia fazer após uma experiência tão dolorosa, pastor? É difícil. Eu sou ser humano, pastor. É difícil. É claro que é difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Suas lágrimas de dor são reais, mas Deus é um Deus de toda consolação. Cristo pode ajudá-lo quando você precisar. Portanto, como pais, vocês devem se preparar para o inesperado. Lembra do que eu falei? O bebezinho já nasce com a natureza pecaminosa. Ou seja, eu sabendo disso, eu vou me preparar. Eu vou me preparar porque vai ter situações que eu vou ter que ensinar, conduzir, ajustar, alinhar, conduzir, mostrar o caminho. Então precisamos agir para o inesperado. Nenhum pai anseia que o seu filho seja desrespeitoso ou mal educado. Claro que não. Mas você deve levar em conta que isso acontecerá e você deverá estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, não estará pensando em como Deus quer que você responda a seus filhos quando isso acontecer. Você estará mais interessado em sua própria dor do que em mostrar como santo e amoroso a seus filhos, como um Deus santo e amoroso. Ou seja, vamos lá, você viveu uma situação dolorosa aí com seus filhos. Você tem que lançar essa dor nos pés do Senhor e agir de forma sábia, buscando a ajuda de como eu vou agir diante dessa situação. Porque a maneira que você age diante de uma correção é a maneira que você está apresentando a Deus para essa criança. Ponto. Você está ferido, com raiva, foi alvo do pecado. Talvez você descobriu que seu filho ficou com a menina na escola, que a menina ficou com o menino na escola. Algo terrível aconteceu e você está aí, você recebeu, foi alvo desse pecado. Não foi valorizado ou foi desrespeitado, não foi respeitado. É isso que os seus filhos e outros vão ver. O quanto você foi machucado, você será o foco. Ou seja, toda vez que eu sofri algo com os meus filhos, aí eu fico naquilo. É isso que você quer? Você quer ser o foco? Ei, pai, ei, mãe, você não é o foco. O foco é Deus. O foco não é você, o foco é Deus. Lança isso nos pés do Senhor, busca essa sabedoria e haja com sabedoria. Contudo, Deus quer que você responda da forma que Moisés respondeu da primeira vez em Números 14. Ele quer que você dê uma resposta piedosa e santa. Se mantiver o foco em si mesmo, você dará a resposta mais comum. Ou seja, se eu estou naquele momento de ira, de raiva, eu vou agir de forma carnal. E eu vou estar agindo como qualquer outro pai, qualquer outra mãe. Você dará a resposta mais comum, como a que Moisés deu na segunda vez em Números 20. Ele quer que suas conversas cotidianas se concentrem na honra e na santidade de Deus. Aí você pergunta, por quê? Por que eu tenho que fazer assim? Há pelo menos duas razões. Primeiro, porque Deus
deve ser honrado em amor por meio de tudo o que fazemos. Esse é o ponto. Segundo, porque os seus filhos precisam ser ensinados sobre quão extraordinário, santo e maravilhoso Deus é. Em Números 20, a ira de Moisés ocultou o real problema. As pessoas não estavam confiando em Deus, que Deus proveria água para elas. Então ficaram enraivecidas com Moisés. Ele, por sua vez, respondeu como se o problema fosse simplesmente entre ele e o povo. Ele respondeu de forma carnal. Ele respondeu totalmente de forma carnal. Ele esqueceu que aquela luta, quem deu aquela missão para ele foi Deus, e que Deus já tinha feito tantos milagres e maravilhas, ele levou aquilo para o particular. Não, esse povo tem um problema comigo. E aí onde ele errou. Sim, as pessoas eram ingratas, esquecidas, desrespeitosas em relação a Moisés. Mas ele se esqueceu de quem era o protagonista da história. Não podemos esquecer de quem é o protagonista da história. E quem é o protagonista da história? É Deus. Ele é o protagonista da história. A pessoa principal da história era Deus. Ao ficar irado, Moisés, Deus, ele é Deus. Ao ficar irado, Moisés gritou com o povo, bateu na pedra e fez de si mesmo o foco da questão. Mas Deus era o verdadeiro foco. Ele não era o verdadeiro foco. Deus é o verdadeiro foco. Nesse processo, você que é pai, você que é mãe, precisamos entender, Deus é o verdadeiro foco. O foco não é a Jéssica, o foco não é o Fernando, o foco é Deus. O verdadeiro foco na vida dos meus filhos é Deus. Eu preciso ensinar sobre Deus, eu preciso mostrar Deus, eu preciso buscar Deus com eles, eu preciso ensinar, o foco é Deus. O povo não estava confiando nele, e Moisés parece ter se esquecido de que estava ali apenas para servir Deus. Ei, pai, você que é mãe, você está neste papel para servir Deus, para mostrar Deus para os seus filhos. Você não é o foco, Deus é o foco. E quando precisamos entender isso, porque se conseguimos entender que Deus é o foco, então tudo que os nossos filhos fazem, que nos atinge, não vai atingir mais. Porque o foco é Deus, meu amor, venha cá. O foco é Deus. Pastora, mas na Bíblia diz que temos que corrigir com a vara. É claro, tem momentos e momentos. Por isso que você precisa do discernimento, do entendimento. Porque você precisa, Deus ele te dá, ele te traz. Porque você fala assim, eu não consigo. Isso é conversa fiada. Você já recebeu a graça. Quando você se torna pai e mãe, você já recebe essa graça, esse dom, esse talento. Não pode, como pode alguém falar assim, eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai, você sabe, é porque você não quer. Se você escuta essa expressão, eu não sei ser mãe, eu não sei ser mãe, eu ensino tudo errado, não. Você sabe, é porque você não quer ser mãe, você não quer ser pai, você não quer fazer o que é certo, o que você está aprendendo, porque você tem preguiça, é acomodado, não tem paciência. Quando Moisés manteve o foco em si mesmo, ele se tornou como todo o seu redor. Pais, quando vocês dão lugar à ira, ao ressentimento ou à autopiedade em resposta ao comportamento dos seus filhos, você faz de si mesmo o centro do problema. Você está se amando em primeiro lugar e acima de todas as coisas. É seu papel amar seus filhos o suficiente para mostrar-lhes o perigo de seu comportamento pecaminoso. Eles precisam compreender que o problema primário deles é com Deus. E não com o papai e com a mamãe, mas com Deus. E depois com vocês. Então, primeiro, lembra do culto passado? Primeiro vem de Deus. Ele deve satisfação a Deus. Ele tem que obedecer porque ele conhece a Deus. Depois o pai e a mãe.
e depois com você. Conforme vimos no capítulo anterior, você deve se preocupar mais com eles do que consigo mesmo. E mais com Deus acima de tudo. Ser um exemplo de paciência, de amor, de domínio próprio e de todos os frutos do Espírito, ensina seus filhos que Deus é singular, insondavelmente grande. Esse era o problema com Moisés e Israel. Deus não, Moisés era a autoridade. A autoridade de Moisés era agir como representante de Deus. Pais, vocês são representantes de Deus. Que tipo de Moisés você tem sido? Como você está agindo dentro de casa? Israel prestava contas a Deus, não a Moisés. Os nossos filhos têm que prestar contas a Deus, não a Moisés. Eu, Jéssica, preciso prestar contas a Deus, não ao meu marido, não à minha sogra. Precisamos prestar contas a Deus. Quando Moisés esbravejou com o povo e bateu na pedra, ele fez de si mesmo o centro. Isso indicou que o representante de Deus, o Moisés, e que, consequentemente, o próprio Deus era um tanto quanto comum como ele. Quando você não faz o que eu quero, eu fico bravo. Essa seria uma resposta comum. Ou seja, será que é isso que os nossos filhos pensam de nós? Quando eu não faço o que o papai e a mamãe querem, eles vão ficar bravos. Foi o que Moisés passou. Foi o que ele ensinou, que é assim que Deus pensa. No entanto, em Números 14, Moisés suplicou pelo povo em uma situação semelhante de rebelião e desonra. Naquela vez, Moisés confiou em Deus. No Números 14, né, que foi a primeira parte, Moisés confiou em Deus e agiu para preservar o povo. Não foi uma resposta corriqueira. Na primeira ocasião, Moisés demonstrou que Deus não é como um homem, mas é santo. E no Números 20, porém, Deus caracterizou a explosão de Moisés como uma falta de confiança. Moisés deixou de confiar em Deus. A confiança precisa ser praticada. E não é algo automático. Mostrar um Deus santo exige confiança. Será que os seus filhos confiam em você? Porque se os seus filhos confiam em você, eles estão confiando em Deus. Se você tem filhos que não confiam em você, eles não estão confiando em Deus. A confiança é algo trabalhado. Você trabalha todos os dias. Não costuma ser fácil. É por isso que você deve se preparar para o mau comportamento de seus filhos. Você deve responder o pecado de maneira que honre a Deus primeiro. Mesmo quando todas as suas respostas emocionais dizem para esbravejar ou até mesmo desistir, você precisa confiar em Deus. Quando os outros pecam contra você, é um ato de santidade. Em seu dia a dia haverá momentos em que os pecados de seus filhos o pegarão de surpresa. Prepare-se para esse dia, para que a sua fala reflita que o seu Deus é um Deus santo. Faça com que suas conversas cotidianas com seus filhos sejam piedosas e não irrelevantes. Agora a tarefinha para você. Faça uma lista das suas respostas corriqueiras que não são compatíveis com o padrão de Deus que você costuma dar quando seus filhos pecam contra você. E medite em 1 Coríntios 13 para lembrar-se do padrão de Deus. Lembra o que está escrito lá? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Segunda pergunta: quando for apropriado ter uma ira justa
contra o pecado do seu filho, como você pode honrar a Deus e beneficiar o seu filho ao expressar essa ira? Dê exemplos específicos. Então, você vai fazer uma simulação aí. Liste algumas situações em que Deus não o tratou de forma trivial pelos seus pecados. Isso aqui é algo, juntando com tudo que estamos aprendendo, é uma joia, é algo muito precioso. Porque muitos pais, muitas mães estão falhando exatamente nesse ponto. E estão criando dentro de casa ateus. Ateus que vêm, crianças que estão vindo na igreja, jovens e adolescentes, mas a conduta, a forma que o pai e a mãe está lidando com eles no dia a dia, eles não estão ensinando o caminho, mas estão desviando do caminho. Você precisa refletir, pensar a respeito dessa palavra. Será que eu estou ensinando, mostrando o caminho, conduzindo os meus filhos para o caminho que leva ao Senhor, a santidade do Senhor? Ou será que eu estou desviando? Já aprendemos aqui muitas coisas de como desviar os nossos filhos do caminho. Então, aprendemos aqui que ensinar sobre Deus não é só nos momentos bons, mas é quando os nossos filhos pecam. É quando os nossos filhos entristecem o nosso coração com uma má atitude, um comportamento errado. Temos que ensinar os nossos filhos todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ensinar, mostrar esse Deus piedoso, santo, paciente, bondoso, misericordioso. E temos que ter essa consciência. Você que é pai, você que é mãe, quando você erra, tem uma atitude imatura, você vai e clama a Deus: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, me perdoa, meu Deus, me perdoa, me perdoa. Aí Deus vem e te perdoa. Aí quando acontece com seu filho, como que você age? Qual é a forma que você age? Então, pai, mãe, pense sobre essa palavra, reflita sobre essa palavra, esteja preparado. Tem coisas que já acontecem de forma rotineira, então, eu vou estar preparado para isso. Então, um exemplo. Nossa, todo dia de manhã o meu filho mais velho reclama, murmura, resmunga, pá. Isso acontece todo dia. Pronto, você já tem algo que você já pode sair desse culto e trabalhar. Não, como agora eu vou trabalhar nessa questão, para mostrar Deus nessa questão? Então, faça essa lista de coisas que acontecem, que te desgasta, que te entristece, que te deixa com raiva, que te deixa brava, que te deixa nervosa. Pontua essas coisas e traga a solução para isso, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Vamos falar com Deus. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Eu tenho certeza que você que está acompanhando o culto Pais e Filhos, você que todo dia está aí ansioso para o próximo capítulo, eu tenho certeza que você quer acertar. Eu tenho certeza que você está praticando tudo que você está aprendendo, ainda que altos e baixos você está indo. Se esforce. Você que é pai, você que é mãe, se esforce ainda mais. Se você... Ai, pastor, eu estava indo bem, mas deu uma escorregada ali. Levanta e continua. O que não pode é parar. Ai, pastor, acabei... A senhora está pregando aí e agora, antes do culto da senhora, eu briguei com meu filho, tive uma atitude, bati. Acalma. 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 Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade chegou agora. Não é o fim. Não é o fim. Recomece. Se você é uma mãe que não tem paciência, que é irada, nervosa, desequilibrada, barraqueira, não sei. Se você se identifica,
Se você fala assim, pastor, eu não tenho paciência para ensinar, nunca mais fale isso, partindo desse princípio. Porque se você fala, eu não tenho paciência para ensinar, você já decretou, já sentenciou que você não tem. Mas você tem. A questão é que você não quer colocar força nisso e você não quer gastar tempo com isso. Mas diga uma coisa, os nossos filhos vão crescer. Vamos envelhecer. A ordem da vida, o Senhor recolhe o pai e a mãe e continua os filhos, vendo os outros filhos. É assim. O pai e a mãe são levados, os nossos filhos vão ficar. E tudo que estamos plantando hoje na vida deles é o que eles vão plantar na vida dos nossos netos. E tudo que eles plantaram na vida dos nossos netos, os nossos netos vão plantar na vida dos filhos deles. E assim vai. E o que você está fazendo hoje, agora? Porque se você pega tudo isso que você está aprendendo e começa a praticar, e começa a falar as palavras certas, não, eu consigo, eu amo educar, eu sou uma mãe extraordinária, eu consigo, eu sou uma mãe sábia, eu sou uma mulher sábia. Eu já disse, quando você fala mulher sábia, eu sou uma mulher sábia. Infelizmente, algumas mulheres acham que só está relacionada à área do casamento. Não, mulher sábia está ligado a ser uma mãe sábia, uma esposa sábia, uma funcionária sábia, uma filha sábia. Está ligado em tudo. Mulher sábia. Se você é pai e você fala, não tenho tempo, não consigo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho paciência, deixa esse moleque para lá. Não faça isso. Tem palavras que ferem muito mais do que um tapinha. Será que quantas vezes você disse para o seu filho, deixa ele para lá, faz o que ele quiser, deixa ele para lá, deixa para lá. Não, ele não quer ouvir isso de você, porque se você é pai e você fala isso, deixa esse menino para lá, você está mostrando para ele que Deus está falando assim dele, que é assim que Deus vê ele. Quando você fala para sua filha, você não tem jeito, você não muda, você está transmitindo, ensinando, porque você é quem? Você é a autoridade. Você está mostrando para ela que é assim que Deus pensa dela. E assim, feridas, problemas vão surgindo. Aí depois cresce, aí vem buscar ajuda. Meu filho não quer ir para a igreja. Bispo, pastor, ora, vai lá na minha casa, traz ele não quer vir para a igreja. Por que ele não quer vir para a igreja? Eu orei, ele nasceu na igreja, ele cresceu na igreja, mas agora não quer vir para a igreja. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Como uma criança, como um adolescente ou um jovem vai se relacionar com Deus se o relacionamento dele com o pai e com a mãe é péssimo? Por isso que é olha como Deus é um Deus grande, poderoso. Ele é misericordioso. Ele fala muito dos órfãos. Porque Deus tem misericórdia. Deus ama as crianças que são órfãos. Ele cuida delas. E Ele coloca pessoas para cuidar dessas crianças, porque essas crianças não têm a referência. E como elas vão se relacionar com Deus se elas não têm uma referência? Deus vai lá. Por isso que é importante, por isso que a Bíblia fala para cuidar das crianças que são órfãos, a importância disso. Porque são os adultos, os homens e as mulheres que vão ensinar esse relacionamento. Então, se você falou demais contra os seus filhos, pesou demais a vida deles, agora, pastora do céu, eu mostrei para os meus filhos um Deus bravo, irado, sem paciência. Fiz tudo errado, pastor, então você vai pedir perdão para Deus agora. Peça perdão para Deus. Fala assim, Senhor, me perdoa. Pelas palavras que eu lancei, pelas atitudes que eu tive com os meus filhos. Eu fui imatura, eu fui inconsequente, eu agi como Moisés. Meu Deus, eu fui pior que Moisés.
Meu Deus, mas hoje eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu mesma, com as minhas próprias mãos, eu desviei os meus filhos do caminho do Senhor. Tenha sinceridade. Será que você não desviou os seus filhos do caminho, quando na verdade você teria que ensinar o caminho? Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, o Senhor é grandioso. Meu Deus, falta palavras para expressar quão grande o Senhor é. Obrigado por essa palavra, obrigado pela clareza, obrigado pelo discernimento, pelo entendimento, Senhor, obrigado, meu Deus. Nós estamos aqui, eu tenho comigo pais, mães, homens e mulheres que estão dispostos a mudar, a transformar a conduta, a forma de falar, a forma de conduzir, e eu te peço, Pai querido, perdoa, meu Deus, perdoa se falhamos, se pecamos, se entristecemos o Senhor na conduta dos nossos filhos, nos perdoa, meu Deus, se mostramos um Deus bravo, irado, raivoso, nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, nos perdoa, Senhor. Quando tivemos a oportunidade de mostrar o Senhor, mostrar esse Deus piedoso, bondoso, mas acabamos agindo na ira, na raiva, na frustração, no desespero, e fizemos tudo errado. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu peço, meu Deus, que haja um avivamento em cada coração. Que cada pai, que cada mãe, meu Deus, se levante. Levanta agora com força cada pai, cada mãe. Meu Deus, nos ajuda. Eu oro, nos ajuda a ser pai, nos ajuda a ser mãe. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos, nos ajuda a conduzir os nossos filhos, nos ajuda a dar a resposta certa, nos ajuda, Senhor, a ter a paciência, o amor, a bondade, a misericórdia, a piedade. Nos ensina a ter piedade, Senhor, porque muitas vezes temos mais piedade de alguém de fora do que não temos piedade com os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a acertar, a fazer o que te agrada. Nos ajuda, Senhor. E nesse dia nós tomamos este lugar de autoridade, de condutor. Estamos levando a partir de hoje os nossos filhos, as nossas crianças ao seu caminho. Através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso exemplo. Eu abençoo cada lar, cada família, eu abençoo cada criança, Senhor. Salva as nossas crianças. Salva as nossas crianças. Liberta as nossas crianças. Cura as nossas crianças. Visita as crianças que estão, meu Deus, de alguma maneira sendo abusadas. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Livra as crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças, proteja as nossas crianças, para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu abençoo cada lar, cada família, que todos recebam agora um renovo, clareza, entendimento, que tudo se renova aí, que tudo venha se renovar nesse lar, nessa casa, nessa família, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, muito obrigada, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, amém, amém.